Caminhoneiro encontrou a mulher do amigo no posto, deu carona e fez algo inesperado. Uma manhã abafada no interior de Minas Gerais. Um caminhoneiro para num posto à beira da estrada para abastecer, tomar um café e seguir viagem. Ele não imaginava que encontraria ali a mulher de um velho amigo, sozinha, com um saco de viagem no colo e um pedido inesperado, uma carona. Ele aceita, achando que seria apenas um pequeno desvio em sua rota. Mas esse encontro muda completamente o rumo da vida dele. Ao longo de 6 meses, os dois passam por encontros e desencontros, verdades vêm à tona, mentiras são reveladas, sentimentos surgem, e nada será como antes. Curte esse tipo de história? Então já deixa o like, comenta de onde você está assistindo, se inscreve no canal para não perder nenhum episódio. Essa jornada está só começando. O sol ainda nem tinha despontado direito quando o ronco do caminhão cortou o silêncio da BR-381, perto de Oliveira, interior de Minas Gerais. O asfalto úmido da madrugada refletia a luz dos faróis como um espelho manchado de histórias não contadas. O caminhoneiro, homem de rosto queimado do sol e mãos firmes no volante, já conhecia cada curva daquela estrada como se fossem cicatrizes da própria vida. Ele se chamava apenas de Souza. Na boleia, não precisava de mais do que isso. Era discreto, educado e conhecido por todos como alguém de palavra. Nunca se metia em confusão, nunca aceitava caronas aleatórias, nunca ultrapassava os limites da estrada ou da confiança. Naquela manhã, ele parou no Posto Paraíso, um dos mais antigos da região. Um lugar onde o cheiro de café forte se misturava com o de diesel e as vozes dos caminhoneiros veteranos se encontravam entre risadas, resmungos e causos da noite anterior. Souza desceu, esticou o corpo e pediu seu pão de queijo e café com leite. Enquanto esperava, percebeu uma figura sentada sozinha num banco próximo à lanchonete. Era uma mulher de cerca de 50 anos, cabelo preso num coque apressado, blusa de linho e uma bolsa de viagem nos pés. Ela olhava o movimento com os olhos de quem não dormia direito havia dias. Ela o encarou por alguns segundos. Depois levantou-se devagar, como quem cria coragem. Caminhou até ele. "Você é o Souza, não é?" perguntou, com a voz embargada. Ele franziu o senho. Não a reconhecia de imediato. "Sou, sim. A senhora me conhece?" Ela hesitou por um instante antes de responder. "Sou esposa do Nivaldo. Nivaldo de Santa Rita, do Passa Quatro." Souza quase deixou cair o copo de isopor. Nivaldo era um velho amigo de estrada. Tinham dividido a boleia por meses no passado, numa época em que dormiam em colchões improvisados no baú do caminhão e dividiam o pão seco no café da manhã. Mas fazia anos que não se viam. Nivaldo havia largado a estrada e voltado para a roça com a família. "Oh, minha nossa! Claro que lembro dele. Como está?" Ela desviou o olhar. "Ele tá por aí, mas não vim falar dele. Preciso de um favor. Estou indo para Campo Belo. Preciso chegar lá ainda hoje. Não tenho carro, nem ônibus essa hora. Me disseram que você tá indo naquela direção. Pode me dar uma carona?" Souza hesitou. Por um instante, pensou em dizer não. Era contra suas regras. Mas alguma coisa no jeito dela, na firmeza misturada com tristeza nos olhos, o fez balançar. "Tá certo, mas só até lá, viu? Nada de desvio de rota." Ela apenas assentiu. Pegou a bolsa, entrou na boleia sem dizer mais nada. O silêncio entre eles durou mais de meia hora. A estrada seguia serena, os primeiros raios do sol dourando os campos ao redor. Souza quebrou o gelo. "E o Nivaldo? Tá morando por aqui?" Ela demorou a responder. "Ele segue o caminho dele. Eu segui o meu." O caminhoneiro respeitou o silêncio. Não era seu papel cutucar a ferida dos outros, mas algo lhe incomodava. A mulher estava diferente. Não era apenas alguém pegando uma carona. Havia ali uma urgência, um segredo escondido debaixo do assento. Chegando a Campo Belo, ela pediu para descer perto da feira central. Disse que ia encontrar uma prima, que se ajeitaria por ali. "Obrigada, Souza. Você me ajudou mais do que imagina."
Ele apenas acenou, deu meia volta e seguiu viagem. Mas aquela imagem da mulher parada na calçada, olhando o caminhão se afastar, ficou na sua cabeça por dias. Algo não estava certo. 2 semanas depois, ele voltou à região com uma entrega de equipamentos agrícolas. Estava numa manhã chuvosa e, por coincidência, decidiu passar pela feira para comprar queijo mineiro e goiabada. Entre os bancos molhados e as lonas improvisadas dos feirantes, viu novamente aquela mulher, desta vez vendendo panos de prato, com o rosto abatido e roupas simples demais. Ao lado dela, uma senhora idosa coordenava a barraca, mas era visível quem realmente carregava o peso do dia. "Dona, você tá bem?" perguntou, surpreso. Ela tentou sorrir. "Tô me virando, Souza. Aqui ninguém pergunta demais, e isso me ajuda." Ele percebeu a mentira no tom de voz, mas não insistiu. Foi embora com o coração apertado. Durante os dias seguintes, algo mudou. A estrada parecia mais pesada, a cabine mais vazia, o silêncio mais ruidoso. E pela primeira vez em muitos anos, Souza se sentiu dividido entre o asfalto que amava e algo mais, uma espécie de responsabilidade, de inquietação. Na viagem seguinte, tomou coragem. Voltou à feira, agora decidido a entender. A mulher o reconheceu de longe e acenou. E antes que ele dissesse qualquer coisa, ela falou: "Tem um café coado lá dentro. Senta. Acho que está na hora de te contar a verdade." A pequena barraca da feira estava escondida entre lonas coloridas, o cheiro de queijo curado, sabão de cocô e pastel frito no ar. O café foi servido numa xícara de ágata, já um pouco lascada, e tinha gosto de memória antiga. Souza sentou-se num banquinho improvisado, do lado da banca de panos de prato bordados à mão. A mulher, que até então ele só chamava de esposa do Nivaldo, finalmente parecia disposta a abrir o jogo. "Meu nome é Lourdes Souza. Não gosto muito de falar sobre meu passado, mas acho que te devo isso. Você me deu carona, confiou em mim, mesmo sem saber o que eu estava carregando." Souza sentiu em silêncio. O barulho da feira ao redor parecia sumir aos poucos. Estavam ali, como se o mundo tivesse fechado os ouvidos por alguns instantes. "Eu vivi com o Nivaldo quase 30 anos. Teve época boa, sim, não vou mentir. Mas depois que ele largou a estrada, mudou. A gente comprou um pedacinho de terra da família dele, que era da minha avó por parte de mãe, ali perto de Formiga. Só que tinha um detalhe: a escritura estava em meu nome, herdada por mim. E isso começou a incomodar. Muito." Ela respirou fundo, apoiando as mãos no colo. No começo ele dizia que era só uma formalidade, que era tudo nosso. Mas foi ficando diferente. Começou a me pressionar a vender, a assinar papel atrás de papel. Quando eu recusava, o clima em casa virava chumbo grosso. Souza observava atentamente o café já frio na xícara. "E foi por isso que saiu de lá?" "Foi. Saí sem alarde, só com a bolsa e um pouco de dinheiro escondido. Não queria confusão. Eu só queria paz. Fiquei na casa de uma prima uns dias, até encontrar essa barraca aqui na feira. A dona me acolheu, me emprestou o canto dela e um pouco de dignidade. Estou trabalhando e tentando juntar para resolver o que preciso resolver com o advogado. Mas tudo é caro, Souza. E eu? Bom, eu não tenho quase nada." Ele ficou calado por um tempo. Aquilo explicava o olhar dela no posto. Explicava a pressa, o medo, o silêncio. E mais do que isso, explicava o peso que ele vinha carregando desde que a deixará na cidade. "E o Nivaldo? Ele sabe onde você está?" "Não. E não quero que saiba." "Não ainda." Souza coçou o queixo, incomodado. Aquela situação tinha o cheiro de encrenca, mas também de injustiça. E ele nunca engoliu injustiça calado. "Escuta, Lourdes", disse com calma, "eu não gosto de me meter na vida dos outros. Mas tem coisa que a gente não pode fingir que não vê. Você precisa de ajuda. E eu estou disposto a ajudar. Mas não por pena, por respeito." Ela baixou os olhos, emocionada. "Eu não esperava isso de você, Souza. Mas fico grata. De verdade."
Naquela noite, ele voltou para a pensão onde dormia, com a cabeça fervendo. O velho rádio portátil tocava modão antigo e a lembrança da conversa não saía da mente. A estrada, pela primeira vez em anos, não era a única coisa que importava. Nos dias seguintes, começou a fazer perguntas discretas por onde passava. Conversou com um conhecido que entendia de documentos e cartórios. Descobriu que a terra que Lourdes mencionou realmente estava registrada em nome de uma mulher com sobrenome semelhante ao dela. Havia até um processo engavetado em andamento, parado por falta de movimentação. Souza sabia que precisava ir com calma. Não podia colocar Lourdes em risco. Então, voltou à feira com frequência. Trazia café, pão de queijo, frutas da estrada. Os dois criaram uma rotina sutil. Conversas ao entardecer, caminhadas curtas até o ponto de ônibus, troca de causos e lembranças da estrada. Lourdes, aos poucos, foi se abrindo. Contou que era filha de costureira e lavrador, que aprendeu a bordar ainda menina e que sonhava um dia montar uma escola rural de artesanato para mulheres mais velhas. Elas acham que estão velhas demais para aprender, mas ninguém tá, Souza. A gente só para quando para de acreditar. Ele ouviu, emocionado. Aquilo dizia muito sobre ela e também sobre ele. Porque, no fundo, Souza também estava cansado de correr sem saber para onde. Num domingo de feira, quando os dois estavam arrumando as peças da barraca, Lourdes foi surpreendida. Um homem alto, de chapéu surrado e expressão séria, surgiu entre as lonas. Era Nivaldo. Ela congelou. Souza, que estava encostado na lateral da barraca, foi o primeiro a reagir. O que você está fazendo aqui, Nivaldo? Vim atrás da minha esposa, respondeu, firme. A gente tem coisa para resolver. Você está mal informado. Ela já resolveu o que tinha que resolver. Está seguindo a vida dela. E você devia fazer o mesmo. O silêncio pairou pesado. Lourdes, então, respirou fundo e encarou o homem. Você não manda mais em mim, Nivaldo. E eu não sou mais a mulher que você deixou para trás. O homem não insistiu. Apenas olhou para os dois por um momento mais longo, virou as costas e se afastou. Naquela noite, Lourdes chorou. Não chorei por medo, disse a Souza, enquanto caminhavam até a pensão. Chorei por alívio. Acho que foi a primeira vez que me senti livre em muitos anos. Souza não respondeu. Apenas caminhou ao lado dela, com o silêncio de quem respeita o tempo do outro. A partir dali, tudo mudou. Souza passou a visitar a cidade com mais frequência. Começou a estudar a ideia de montar uma pequena central de apoio para caminhoneiros, um lugar para descanso, comida caseira e, por que não, aulas de artesanato com a Lourdes nos fundos. A ideia parecia loucura, mas era uma loucura boa. Pela primeira vez, ele via um horizonte fora do para-brisa. Nas semanas que se seguiram ao reencontro tenso com Nivaldo, a presença de Souza em Campo Belo deixou de ser ocasional. O caminhão já parecia parte do cenário da feira, estacionado na mesma rua, bem ao lado da banca de panos de prato onde Lourdes trabalhava. Os feirantes começaram a chamá-lo de Moço da Lourdes, com sorrisos curiosos e olhares discretos. Souza fingia não ouvir, mas no fundo não se importava. Lourdes também estava diferente. O rosto antes abatido agora trazia cores, expressão e até traços de esperança. Com a ajuda de Souza, conseguiu abrir uma conta bancária própria, reorganizar documentos antigos e retomar contato com uma antiga amiga de infância que era assistente social na região. Eu nunca pensei que ia recomeçar aos 52 anos, disse, certa manhã, enquanto pendurava panos na barraca. Mas às vezes, parece que só agora estou vivendo de verdade. Souza sorriu, sentado no banquinho ao lado, tomando o primeiro café do dia. A estrada ensina uma coisa: não é o tempo que conta, é a coragem de seguir em frente. Apesar dos avanços, a tranquilidade não durou muito. Durante uma de suas viagens, Souza enfrentou uma das piores panes do caminhão em anos. O sistema elétrico falhou completamente numa subida isolada, entre Cruzilha e Carvalhos, bem no meio de uma tempestade. O rádio não funcionava, o celular sem sinal. Estava escuro,
chovendo forte e o caminhão parado, sem força para seguir. Foi quando pensou em Lourdes. Havia deixado com ela o telefone do borracheiro da cidade, por sorte, um cartão da oficina de um velho conhecido. Com esforço, subiu a ladeira a pé por quase 1 hora, até alcançar um pequeno povoado onde conseguiu o sinal. Ligou para a pensão. Ela atendeu. Souza, que susto! Onde você está? Ele explicou rapidamente, e Lourdes, sem hesitar, foi atrás de ajuda. Em menos de 2 horas, apareceu com um borracheiro e um eletricista rural que conhecia de longa data. Era noite já, e o grupo inteiro passou ali, debaixo da chuva, resolvendo o problema com ferramentas improvisadas e lanternas de cabeça. Você me salvou hoje, disse ele, enquanto voltavam juntos à cidade, no banco do passageiro. E olha que foi você que pediu carona. Às vezes a gente dá carona sem estar dirigindo. Souza. Nem tudo que se guia tem volante. Foi naquele momento que ele percebeu. Lourdes não era mais mulher do amigo. Ela era uma mulher inteira, com história, força e ideias próprias. E mais do que isso, ela era a razão pela qual ele começava a imaginar um futuro fora da estrada. Alguns dias depois, durante um café da manhã na pensão, Souza compartilhou sua ideia. E se eu parasse com a estrada? Lourdes parou de mexer no açúcar. Como assim? Montei um plano. Uma base pequena aqui mesmo, para caminhoneiros, com restaurante, chuveiro, lugar para descanso, troca de pneu. E no fundo, a sua escola de bordado. Ela olhou para ele como quem ouve um sonho nascer. Souza, isso é real? Se você topar sonhar junto, é. Eles passaram os dias seguintes desenhando o projeto. Souza usou contatos antigos, conversou com cooperativas, visitou imóveis abandonados. Encontraram um galpão antigo, que já fora armazém de leite e estava fechado havia anos. O dono, um senhor aposentado, cedeu por um preço simbólico, emocionado com a proposta. Começaram pequenos. Souza vendia peças de caminhão e prestava serviços de frete local enquanto reformavam o espaço. Lourdes seguiu na feira, mas aos poucos foi atraindo mulheres da região interessadas em aprender a bordar, costurar e vender suas criações. E então veio o primeiro grande obstáculo. A empresa de transporte que dominava a região, uma companhia fria, que cobrava preços baixos e tratava motoristas como números, tentou sabotar o projeto. Entrou com uma denúncia alegando que o espaço não tinha condições de funcionamento, exigindo inspeções, taxas e papeladas intermináveis. Foi uma luta. Souza teve que regularizar tudo do zero. Buscou contador, engenheiro, registros. Dormia pouco, comia mal, gastava o que não tinha. Lourdes, por sua vez, passou a ser alvo de comentários maldosos entre as mulheres da cidade. Diziam que ela estava vivendo com um caminhoneiro, que deixou o marido por interesse, que estava querendo se aparecer. Ouviu calada por semanas, até decidir enfrentar. Não devo nada a ninguém, disse, numa reunião da feira. Eu vivi uma vida inteira tentando agradar quem nunca me deu valor. Agora, quero só a minha paz. E se alguém quiser aprender, a porta está aberta. Se não quiser, que fique na janela para assistir. A resposta virou assunto. Em pouco tempo, mais mulheres apareceram, curiosas. Lourdes passou a oferecer aulas noturnas. Em troca, cada aluna doava um item para venda: pano de prato, toalha, caminho de mesa. A renda era dividida, a dignidade multiplicada. Enquanto isso, a obra do galpão seguia. Lentamente, com a ajuda de caminhoneiros da região, amigos antigos de Souza e até um grupo de jovens que o admiravam, o lugar ganhou vida. Era como montar um caminhão peça por peça, só que dessa vez com fundações. O local ganhou o nome, Ponto de Apoio Esperança. E então veio o dia da inauguração. Era uma manhã de céu limpo. Lourdes vestia um vestido simples de chita, feito por ela mesma. Souza usava calça jeans e camisa xadrez passada a ferro pela primeira vez em anos. A feira parou. Caminhoneiros chegaram de toda parte. Teve bolo, café coado no pano e uma roda de viola com o sanfoneiro da região.
Souza subiu num caixote para falar. A voz falhou no começo, mas ele respirou fundo e disse: eu vivi muito tempo achando que estrada era tudo, que solidão era sinal de força. Mas aprendi que a gente só encontra o destino quando permite que alguém caminhe junto. Aplausos. Lourdes sorriu, emocionada. Naquela noite, sentados na varanda do galpão, os dois olharam para o movimento dos caminhoneiros que descansavam, das mulheres que riam juntas na sala de costura, das crianças que corriam em volta do fogão a lenha. Parece um sonho, disse ela. E é, mas dessa vez, acordado. Ele segurou a mão dela, pela primeira vez sem pressa, sem culpa, sem volta. A manhã amanheceu fria e clara, na pequena cidade de Campo Belo. O sol se esforçava para aquecer o ar, e as ruas já começavam a ganhar vida com o burburinho da feira que aconteceria dali a algumas horas. O caminhão de Souza estava estacionado no mesmo lugar de sempre, ao lado da barraca da Lourdes, que há pouco tinha começado a se transformar num ponto de encontro para caminhoneiros e moradores locais. Nos últimos meses, a ideia do ponto de apoio Esperança vinha ganhando corpo e alma, fruto da parceria inesperada entre o caminhoneiro e a mulher do amigo. Eles enfrentaram muitos obstáculos, mas cada passo parecia trazer a promessa de um recomeço, não só para eles, mas para toda a comunidade que lentamente passava a acreditar naquela iniciativa. Souza despertou cedo. O cheiro de café coado no pano invadia o quarto simples da pensão onde dormia. Vestiu a camisa xadrez, calça jeans gasta e pegou o boné. Olhou pela janela e viu Lourdes já à frente, falando com algumas das mulheres que agora frequentavam a oficina de bordados improvisada. Era um dia importante. Viriam representantes da prefeitura, alguns caminhoneiros influentes e até jornalistas de uma rádio local para conhecer o projeto. Era a chance que eles precisavam para que o ponto de apoio Esperança saísse do papel e se consolidasse como um espaço que realmente poderia fazer a diferença. Mas, como toda mudança verdadeira, nada viria fácil. Souza sentiu o peso no peito assim que chegou à feira. Na conversa que teve com Lourdes pela manhã, havia percebido que ela estava inquieta, preocupada com algo que não queria lhe dizer. Ele sabia que o passado dela, com Nivaldo, ainda lançava sombras sobre o presente. O espaço do galpão estava quase pronto. O cheiro de tinta fresca misturava-se com o aroma da madeira e da terra recém-removida. O barulho das ferramentas soava como uma música que anunciava a esperança. Enquanto organizava as cadeiras para a reunião que aconteceria à tarde, Souza percebeu a chegada de um homem que não conhecia. Alto, cabelos grisalhos, expressão séria, mas com olhos que transpareciam alguma empatia. Ele se apresentou como engenheiro responsável pela vistoria do espaço. Boa tarde, senhor Souza, disse o homem, estendendo a mão. Ouvi falar do seu projeto e achei que poderia ajudar. Souza apertou a mão dele com firmeza, gostando do tom tranquilo e do olhar sincero. Obrigado, doutor. A gente tem lutado bastante para tirar esse sonho do papel. O engenheiro fez uma rápida inspeção, anotando detalhes, fazendo perguntas. Souza percebeu que ele se interessava não só pela parte técnica, mas também pela história que envolvia o projeto. Mais tarde, durante a reunião com os representantes da prefeitura e os caminhoneiros, a atmosfera era de expectativa e apreensão. É um projeto inovador para a nossa região, disse a representante da prefeitura, uma mulher com olhar firme e voz pausada. Estamos dispostos a apoiar, desde que todas as normas sejam cumpridas. As exigências incluíam adaptações estruturais, certificados, licenças ambientais e fiscais. Souza e Lourdes trocaram olhares preocupados, mas firmes. Estamos dispostos a fazer o que for preciso, disse Souza, com a voz firme. Durante a tarde, entre conversas e acordos, surgiu uma reviravolta inesperada. O empresário local que possuía uma concorrente do ponto de apoio Esperança apareceu na reunião, com um sorriso condescendente. Acho que vocês deveriam pensar 2 vezes antes de seguir com essa ideia, disse ele, olhando para Souza. Nós temos muitos interesses na região. Não é fácil derrubar um império. Lourdes sentiu um nó na garganta, enquanto Souza apertava a mão dela discretamente. Era a primeira grande ameaça explícita ao projeto. Os dias que se seguiram foram de muito trabalho.
A burocracia parecia um monstro que nunca dormia, com documentos a serem entregues, vistorias a serem feitas e reuniões intermináveis. Além disso, a concorrência velada começou a se fazer sentir em pequenas sabotagens. O caminhão de Souza teve um pneu furado em uma das viagens importantes. Os fornecedores começaram a atrasar a entrega. Se alguns caminhoneiros mais antigos passaram a olhar com desconfiança para a novidade. Lourdes, que estava se fortalecendo, enfrentava também os boatos e os olhares atravessados das mulheres mais conservadoras da cidade. Algumas delas ainda não conseguiam aceitar que ela tivesse deixado para trás o passado com Nivaldo e estivesse construindo uma nova vida. Mas em meio a tudo isso, um encontro inesperado trouxe uma pequena luz. Num dia chuvoso, quando tudo parecia pesado demais, uma senhora apareceu na oficina de bordado. Ela tinha mãos trêmulas, rosto marcado pelo tempo, mas um sorriso acolhedor. "Me chamam de Dona Teresa", disse, sentando-se com cuidado. "Sou professora aposentada e passei a vida inteira ensinando mulheres a arte do bordado. Ouvi falar desse lugar e quis vir conhecer." Lourdes ficou emocionada. Nunca pensou que pudesse inspirar alguém tão profundamente. Nos dias seguintes, Dona Teresa passou a ser uma presença constante. Compartilhava técnicas antigas, histórias da região, e trazia para a oficina um sopro de sabedoria. Foi ela quem sugeriu que a escola de bordados incluísse um curso para ensinar as mulheres a cuidar da autoestima e da saúde, com palestras e rodas de conversa. Com esse reforço, o espaço começou a ganhar vida própria. As mulheres que antes cochichavam começaram a participar das aulas, trocar experiências, criar laços. Enquanto isso, Souza se dedicava ao caminhão e à parte operacional do ponto de apoio. Durante uma viagem para buscar materiais na cidade vizinha, encontrou um jovem caminhoneiro que estava começando e se sentia perdido. "É difícil, não é?" perguntou Souza, vendo insegurança no rosto do rapaz. "É demais. Não sei se vou conseguir", respondeu ele, quase chorando. Souza compartilhou suas experiências, mostrando que o caminho da estrada era duro, mas também cheio de histórias e encontros que mudavam a vida. Esse jovem começou a frequentar o ponto de apoio, onde encontrou orientação, comida quente e um lugar para descansar. A cada dia, mais caminhoneiros jovens começaram a aparecer, trazendo vida e movimento ao espaço. Porém, nem tudo estava resolvido. O empresário que tentava derrubar o projeto de Souza usava seus contatos para dificultar a obtenção das licenças e atrasar os pagamentos dos fornecedores. Foi nesse momento que Souza percebeu que precisaria de aliados mais fortes. Começou a participar de reuniões com a Associação Local de Caminhoneiros e lideranças comunitárias, buscando apoio para legitimar o projeto. Lourdes, por sua vez, começou a trabalhar em parceria com escolas da região, oferecendo oficinas para mulheres e crianças, transformando o ponto de apoio Esperança num centro cultural. Mas a pressão continuava. Durante uma noite, enquanto verificava o estoque, Souza recebeu uma ligação preocupante. "Souza, é o galpão. Parece que alguém tentou forçar a entrada", disse o zelador com voz trêmula. Ao chegar lá, encontrou marcas de arrombamento e algumas ferramentas roubadas. "Isso é uma ameaça", disse ele para Lourdes, que já tinha chegado. "Não vamos deixar que eles nos derrubem", respondeu ela, determinada. A partir daquele momento, a luta pelo espaço tornou-se mais do que um projeto. Virou uma batalha para proteger um sonho, uma esperança, uma nova vida. Entre dias difíceis e momentos de alegria, Souza e Lourdes aprenderam que juntos eram mais fortes e que a estrada da vida não era feita só de quilômetros, mas de encontros, lutas e superações. No final daquele capítulo da vida, o ponto de apoio Esperança não era só um galpão restaurado, mas um símbolo vivo da coragem, da amizade e do recomeço. O sol ainda não tinha rompido completamente o horizonte quando Souza já estava acordado, mexendo no caminhão que estava estacionado em frente ao galpão do ponto de apoio Esperança. A brisa fresca da manhã trazia o cheiro úmido da terra molhada e o som distante dos primeiros caminhoneiros que chegavam para descansar. O cenário, apesar de simples, carregava a sensação de que ali algo maior estava nascendo.
O incidente da tentativa de arrombamento permanecia na mente de Souza como uma sombra inquietante. A segurança do local ainda não estava totalmente garantida, e cada novo desafio parecia surgir como uma pedra no caminho que insistia em atrapalhar o seu progresso e o de Lourdes. A gente não pode deixar eles nos pararem, disse ele para si mesmo enquanto ajustava o motor do caminhão. Esse lugar significa mais do que só um galpão velho. Lourdes entrou na área, carregando uma cesta com pães frescos. Seu sorriso era um misto de cansaço e determinação. Bom dia, Souza. Trouxe café da manhã para todo mundo, disse ela, olhando ao redor para os caminhoneiros e trabalhadores que começavam a se reunir ali. Souza agradeceu e ajudou a distribuir o café. Aquele gesto simples foi uma demonstração clara do quanto o ponto de apoio à Esperança havia se tornado um espaço de acolhimento e união. Logo depois, chegaram representantes da Associação dos Caminhoneiros da região, acompanhados de algumas autoridades locais. Eles vinham para discutir as próximas etapas do projeto e também para firmar parcerias que poderiam garantir apoio financeiro e logístico. Estamos aqui porque acreditamos no que vocês estão fazendo, disse o presidente da associação. Precisamos de mais iniciativas assim, que cuidem de quem vive na estrada. A reunião foi produtiva, mas Souza sentiu que ainda faltava algo essencial: a segurança física e jurídica do local. A ameaça do empresário concorrente continuava rondando, e ele sabia que precisava agir rápido para proteger tudo aquilo que vinha construindo. Durante os dias seguintes, Souza e Lourdes passaram a trabalhar em estratégias para fortalecer a comunidade em torno do ponto de apoio. Fizeram campanhas de conscientização sobre segurança, organizaram mutirões para reparar os danos causados, buscaram apoio da imprensa local para dar visibilidade ao projeto. Uma manhã, Souza recebeu a visita de um velho amigo da estrada, um caminhoneiro experiente conhecido pela sabedoria e pela rede de contato se mantinha por onde passava. Souza, ouvi falar desse seu projeto, disse o amigo, encostando o caminhão ao lado. É uma ideia boa, mas perigosa. Tem gente que não quer ver mudança por aqui. Eles conversaram por horas, e o amigo trouxe uma notícia importante. Um grupo de caminhoneiros independentes, cansados da exploração das grandes empresas, estava disposto a apoiar o ponto de apoio e ajudar a expandir a ideia para outras cidades. Essa notícia trouxe um fôlego novo para Souza e Lourdes. Eles passaram a organizar encontros semanais, fortalecendo a rede de apoio e criando um ambiente onde os caminhoneiros podiam trocar experiências, discutir problemas, buscar soluções coletivas. Mas nem tudo era tranquilidade. Lourdes começou a sentir o peso da responsabilidade sobre os ombros. A gestão da oficina de bordado, a organização. Quero saber uma coisa: de qual cidade ou país você está vendo esse vídeo? Escreve aqui nos comentários. Já aproveita e deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Lá no fim eu tenho um recado especial, então fica comigo até o final. Bora para a história. Das aulas, o atendimento às mulheres da comunidade e o próprio convívio com Souza geravam conflitos internos que ela não sabia bem como administrar. Certa noite, enquanto trabalhava até tarde, recebeu uma carta anônima com ameaças veladas. A carta dizia que, se continuasse com o projeto, poderia enfrentar consequências graves. Lourdes guardou a carta sem contar para Souza, com medo de deixá-lo preocupado. Mas o silêncio dela não passou despercebido. Souza percebeu a mudança no comportamento da parceira. Numa conversa franca, descobriu o que estava acontecendo. A gente vai enfrentar isso juntos, garantiu ele, segurando as mãos dela com firmeza. Ninguém vai derrubar o que construímos. Esse momento marcou um ponto de virada para os dois. A partir dali, decidiram unir forças de forma ainda mais sólida, com confiança e apoio mútuo. Para aumentar a segurança do ponto de apoio, investiram em câmeras, contrataram um vigilante noturno e reforçaram as portas e janelas do galpão. Essas medidas, embora simples, foram fundamentais para garantir a tranquilidade necessária para que o projeto pudesse continuar crescendo. No meio desses desafios, Souza recebeu uma proposta inesperada. Uma empresa de transporte interessada em apoiar o ponto de apoio ofereceu um contrato para que ele realizasse uma rota fixa entre Campo Belo e uma grande cidade próxima,
com pagamentos regulares e melhores condições. Era a chance que ele precisava para consolidar sua vida financeira, mas a proposta exigia que ele passasse a maior parte do tempo na estrada, afastado do projeto e de Lourdes. Foi um dilema. Lourdes, com a sabedoria adquirida, o aconselhou. Se essa rota vai garantir o sustento e permitir que o ponto de apoio cresça, talvez seja o melhor caminho. Mas a gente precisa planejar tudo para que não nos afastemos. Souza sentiu um misto de alívio e tristeza. Sabia que a estrada chamava, mas agora com um propósito diferente, uma responsabilidade maior. Enquanto ele se preparava para aceitar a proposta, a comunidade se mobilizou para organizar uma festa em comemoração ao sucesso do projeto até aquele momento. A feira ganhou vida com música, comida caseira e muitas histórias compartilhadas. Foi nesse evento que Souza percebeu o impacto real que haviam causado. As mulheres que antes enfrentavam preconceito agora eram respeitadas. Os caminhoneiros encontravam um lugar para se sentir em casa, e as crianças da cidade viam no ponto de apoio uma promessa de futuro melhor. O caminho ainda era longo, cheio de pedras, mas a estrada começava a abrir novas possibilidades. Os primeiros raios de sol mal iluminavam a estrada quando Souza iniciou mais uma viagem rumo à cidade vizinha, onde buscaria os materiais essenciais para manter o ponto de apoio e esperança funcionando. A brisa fria da madrugada misturava-se ao cheiro forte do café que ele tomara no galpão antes de partir. Era um dia como muitos outros, mas dentro dele carregava a ansiedade de quem sabia que grandes decisões estavam por vir. O projeto ganhava força, mas o cansaço físico e emocional começava a pesar. Os dias pareciam curtos diante das demandas crescentes, a gestão do espaço, as obrigações com a prefeitura, as negociações com fornecedores e, não menos importante, o cuidado com as pessoas que encontravam ali um refúgio. Lourdes, por sua vez, enfrentava sua própria batalha silenciosa para manter a oficina de bordados e os cursos sociais em funcionamento, mesmo quando dúvidas e medos tentavam minar sua confiança. Enquanto dirigia pela estrada molhada, um temporal inesperado começou a se formar. As nuvens negras encobriam o céu rapidamente e a chuva pesada começou a cair em poucos minutos. Souza, atento, diminuiu a velocidade e acendeu os faróis, consciente dos perigos que a estrada apresentava nessas condições. Foi nesse momento que aconteceu a primeira grande reviravolta do dia. Um deslizamento bloqueou a via, impedindo a passagem de veículos e isolando aquela região da estrada por horas. Sem conseguir seguir adiante, Souza decidiu parar e tentar encontrar uma alternativa, mesmo que isso significasse atrasar a entrega dos materiais. O desespero poderia ter tomado conta, mas ele respirou fundo, lembrando-se das palavras de incentivo que ouviu no ponto de apoio. A estrada é dura, mas o caminhoneiro sabe se reinventar. Sem perder tempo, ele caminhou até um pequeno vilarejo próximo, onde encontrou moradores dispostos a ajudar. Ali, Souza descobriu outra história. Um pequeno grupo que lutava para manter suas tradições culturais vivas, com festas típicas, culinária e artesanato que resistiam ao avanço da modernidade. Comovido, ele percebeu que aquela comunidade poderia se tornar uma aliada importante para o projeto que buscava fortalecer a vida na região. Durante a conversa, Souza conseguiu negociar a compra de parte dos materiais necessários com um comerciante local, ao mesmo tempo em que organizava um plano para continuar a viagem assim que a estrada fosse liberada. Enquanto isso, de volta ao ponto de apoio, Lourdes enfrentava sua própria tempestade. A notícia do bloqueio na estrada trouxe apreensão, pois os materiais estavam atrasados, e isso poderia comprometer as aulas e o funcionamento da oficina. Além disso, o apoio financeiro ainda era instável, e a pressão para que o projeto se tornasse autossustentável crescia a cada dia. Ela reuniu as mulheres da comunidade para uma reunião de emergência, buscando alternativas para continuar as atividades com os recursos disponíveis. Foi nesse momento que surgiu uma segunda reviravolta, desta vez emocional. Uma das mulheres, que antes era cética e resistente, decidiu se abrir e compartilhar suas dificuldades pessoais, revelando uma história de superação e esperança que tocou o coração de todas. Essa conversa criou um laço ainda mais forte entre elas, fortalecendo o propósito coletivo do grupo e dando a Lourdes a motivação necessária para seguir adiante.
Na estrada, Souza finalmente recebeu a notícia de que o bloqueio havia sido removido. Com o caminhão pronto, ele retomou a viagem, acelerando o coração ao pensar no que encontraria ao retornar. Mas o caminho ainda reservava surpresas. Durante o trajeto, ele encontrou um jovem caminhoneiro, perdido e inseguro, tentando entender os desafios da profissão. Souza decidiu parar para conversar, compartilhando sua experiência e oferecendo apoio. O encontro se transformou numa pequena subtrama de solidariedade, mostrando como a ajuda mútua era essencial para superar os obstáculos da vida na estrada. De volta ao ponto de apoio, a chegada dos materiais trouxe um novo sopro de esperança. A oficina de bordados ganhou vida com a energia das mulheres que trabalhavam com afinco, enquanto os caminhoneiros encontravam um local cada vez mais acolhedor para suas pausas e encontros. Entre vitórias e desafios, Souza e Lourdes aprenderam que o sucesso não era um destino, mas uma jornada constante de luta, aprendizado e resiliência. Ao final daquele dia intenso, o céu se abriu, revelando um pôr do sol colorido que parecia celebrar o esforço e a coragem daqueles que acreditavam no poder da transformação. Os dias seguintes trouxeram um ritmo acelerado para Souza e Lourdes. O ponto de apoio à esperança crescia, e com ele, as responsabilidades se multiplicavam. Cada desafio enfrentado era uma pedra no caminho, mas também uma oportunidade para fortalecer o laço entre eles com a comunidade que estava se formando ali. Souza voltou a fazer a rota fixa oferecida pela empresa de transporte, mas agora seu olhar não era mais o mesmo. Cada quilômetro percorrido tinha um propósito maior, não só a entrega de cargas, mas a manutenção de um sonho que se tornava realidade a cada parada. Ele sabia que cada dia na estrada exigia não apenas força física, mas também sensibilidade para entender as necessidades das pessoas que dependiam daquele espaço. Lourdes, por sua vez, continuava a expandir as atividades da oficina, incluindo novas técnicas de bordado e artesanato e promovendo workshops que atraíam mulheres de cidades vizinhas. A oficina virou um símbolo de resistência cultural e empoderamento feminino, mostrando que era possível unir tradição e modernidade para transformar vidas. Em uma manhã clara, Souza recebeu uma mensagem inesperada. Era um convite para participar de uma feira regional de caminhoneiros, um evento que reunia profissionais de várias partes do país que poderia ser uma vitrine para o ponto de apoio. A ideia era perfeita, mas representava um novo dilema. Participar da feira significaria se afastar por mais tempo do galpão e de Lourdes, justamente quando o projeto ainda precisava de cuidado constante. Após refletir, Souza decidiu aceitar o convite, contando com o apoio da parceira para manter tudo em ordem durante sua ausência. O compromisso com a comunidade era maior que o próprio ego. Ele sabia que aquela era uma oportunidade de ampliar o alcance do sonho. Enquanto Souza se preparava para a viagem, Lourdes se mobilizava para organizar as atividades no ponto de apoio, garantindo que a oficina e os cursos funcionassem com o máximo de autonomia possível. Ela convocou lideranças locais para que a responsabilidade fosse compartilhada, fortalecendo a rede de apoio. No primeiro dia da feira, Souza sentiu o peso da solidão e da distância, mas também o entusiasmo de estar entre pessoas que compartilhavam sua paixão pela estrada. Conversou com outros caminhoneiros, ouviu histórias, trocou contatos, apresentou ponto de apoio, conquistando admiradores futuros parceiros. Porém, em meio ao sucesso, uma terceira reviravolta ocorreu. Um empresário do ramo de transportes, conhecido por práticas desleais, demonstrou interesse no projeto, mas com intenções ambíguas. Souza percebeu que precisava ser cauteloso para não comprometer a essência do que vinha construindo. Ao retornar para o galpão, Souza encontrou Lourdes enfrentando um novo obstáculo, um atraso inesperado no pagamento de uma verba municipal que sustentava parte do projeto social. A situação gerava tensão entre as mulheres da oficina, que dependiam dos recursos para manter suas famílias. A preocupação e o medo se instalaram por alguns dias, mas juntos, Souza e Lourdes buscaram alternativas, como campanhas de arrecadação e parcerias com comércios locais. Foi um período de aprendizado sobre gestão e resiliência. Durante essa fase, a relação entre eles se aprofundou, revelando vulnerabilidades e fortalecendo o compromisso mútuo. As conversas sinceras à noite
enquanto revisavam planos e sonhos, mostravam que o caminho era árduo, mas trilhado com amor e confiança. A comunidade, por sua vez, se transformava em uma verdadeira família. Cada vitória era celebrada com simplicidade e cada revés enfrentado com solidariedade. A cultura local, com suas festas tradicionais, sua culinária típica e o respeito às raízes, estava no coração daquele espaço, influenciando as decisões e dando sentido ao projeto. Souza sentiu que, apesar dos obstáculos, o ponto de apoio estava se tornando um farol para muitos e que seu esforço gradual estava gerando frutos visíveis. O capítulo terminou com uma cena simbólica. Souza e Lourdes sentados no alto de uma colina próxima, olhando o pôr do sol que tingia o céu com tons dourados, sentindo a paz e a esperança que vinha da certeza de que aquele era apenas o começo de uma jornada transformadora. O sol já brilhava forte quando Souza chegou ao ponto de apoio depois de uma longa viagem. O caminhão, agora com a nova rota fixa, parecia mais do que um simples veículo. Era um símbolo do progresso que vinha conquistando dia após dia. No entanto, ele sabia que o sucesso era uma construção delicada, onde cada escolha e cada passo podiam significar ganhos ou perdas. Lourdes o esperava com um sorriso que carregava a força e a ternura de quem carrega o peso do mundo com esperança. Ela contou sobre os avanços na oficina e as mulheres que agora tinham mais autonomia, vendendo seus produtos nas feiras locais e ganhando o respeito da comunidade. Esse relato trouxe a Souza uma sensação de orgulho, misturada à responsabilidade de não decepcionar. Durante aquele dia, chegaram ao ponto de apoio algumas visitas inesperadas, representantes da prefeitura e membros da Associação dos Caminhoneiros Locais, interessados em conhecer melhor o projeto. A visita era uma oportunidade, mas também um desafio. Mostrar que a iniciativa tinha potencial real para crescer e transformar vidas. Souza e Lourdes organizaram uma apresentação detalhada, incluindo os dados sobre os atendimentos realizados, as oficinas em andamento e as histórias de transformação pessoal que o projeto havia provocado. As autoridades demonstraram interesse e prometeram analisar formas de apoio, mas Souza sentia que, por trás da cordialidade, havia um ceticismo latente. Foi nesse clima de tensão que surgiu a quarta reviravolta. Uma das máquinas usadas na oficina de bordados apresentou defeito grave, ameaçando paralisar as atividades. Sem recursos imediatos para o conserto, Lourdes e as mulheres precisaram improvisar, usando técnicas manuais e alternativas para manter a produção. Esse desafio inesperado exigiu uma criatividade coletiva e muita paciência, mostrando que o verdadeiro valor do projeto estava nas pessoas e não apenas nas ferramentas. Enquanto isso, Souza enfrentava seus próprios obstáculos na estrada. A nova rota era mais longa e perigosa, passando por trechos onde a segurança era precária e o tráfego intenso. Em uma dessas viagens, ele enfrentou uma forte tempestade que atrasou sua chegada e quase causou um acidente. Foi um momento de vulnerabilidade em que Souza percebeu que a vida na estrada exigia não só força física, mas uma mente preparada para lidar com o inesperado. De volta ao galpão, a presença de uma jovem voluntária que chegará recentemente trouxe uma nova dinâmica ao projeto. Ela era estudante de serviço social e estava motivada a contribuir para o crescimento do ponto de apoio. Sua motivação principal era ajudar famílias vulneráveis da região, e sua dedicação logo conquistou a confiança de Souza e Lourdes. Porém, essa aproximação também trouxe à tona conflitos latentes. A jovem tinha ideias inovadoras que, às vezes, chocavam-se com as tradições e o jeito mais cauteloso da comunidade local. Esse choque cultural gerou debates intensos, mas também abriu espaço para crescimento e adaptação. O projeto, que antes parecia pequeno e isolado, começava a ganhar vida própria, com subtramas e personagens que se entrelaçavam em uma rede complexa e bela. No meio disso tudo, Souza recebeu uma proposta inesperada. Um caminhoneiro veterano, reconhecido e respeitado, ofereceu-se para ensinar técnicas de direção segura e manutenção básica a novos motoristas, como uma forma de fortalecer a comunidade e garantir que o ponto de apoio fosse também um centro de aprendizado. Essa iniciativa trouxe uma esperança renovada e mostrou que o esforço coletivo poderia transformar dificuldades em oportunidades. Enquanto o projeto crescia, o relacionamento entre Souza e Lourdes se aprofundava.
Eles compartilhavam sonhos, mas também receios. Em uma noite, depois de um dia exaustivo, conversaram sobre o futuro, revelando suas inseguranças mais íntimas e reafirmando o compromisso de enfrentar juntos o que viesse. Foi um momento de muita emoção, que reforçou a ligação entre eles e serviu como um lembrete do quanto a jornada exigia coragem e sensibilidade. No final do capítulo, o cenário mudou sutilmente. O outono começava a pintar as árvores com tons alaranjados e vermelhos, refletindo a transformação que ocorria dentro e fora do ponto de apoio. O ambiente carregava agora uma atmosfera de esperança e desafio, preparando o terreno para os capítulos seguintes. O ponto de apoio Esperança estava cada vez mais pulsante. A atmosfera carregava o cheiro do café fresco, misturado ao som das máquinas de bordado e às risadas das mulheres reunidas. Para Souza, cada momento ali era um passo firme rumo a um futuro que, por muito tempo, parecia distante. Naquela manhã, o caminhoneiro chegou cedo para preparar sua rota, mas antes decidiu visitar a oficina. Encontrou Lourdes cercada por um grupo animado, organizando os novos pedidos para as feiras locais. A energia era contagiante e ele sentiu uma onda de orgulho e gratidão. O projeto não era mais só deles, havia se tornado uma corrente de transformação. Mas a calmaria daquela manhã foi interrompida por uma quinta reviravolta que mudaria o rumo dos acontecimentos. Um dos caminhoneiros que frequentava o ponto de apoio apareceu com uma notícia preocupante. Um novo empreendimento rodoviário ameaçava a estrada principal, o que poderia dificultar ou até interromper o tráfego pelo local. A notícia gerou apreensão e incerteza. Para Souza, que dependia daquela rota para seu trabalho e para o projeto, o impacto seria profundo. Para Lourdes e as mulheres da comunidade, a possibilidade de isolamento representava um risco às atividades que vinham desenvolvendo. Reunidos, o grupo decidiu agir. Entraram em contato com lideranças locais, organizando uma campanha para pressionar as autoridades a considerarem os impactos sociais e culturais do empreendimento. Foi uma mobilização que mostrou a força da união e do engajamento comunitário. Enquanto isso, Souza enfrentava o desafio de continuar suas entregas, encontrando rotas alternativas que, embora mais longas, garantissem a continuidade do trabalho. Esse esforço trouxe à tona o sexto ponto de tensão na história: o desgaste físico e emocional causado pelo excesso de trabalho e pela incerteza constante. Foi nesse momento que ele percebeu que precisava de ajuda, não só para manter o ponto de apoio, mas para cuidar de si mesmo. A conversa franca com Lourdes revelou uma vulnerabilidade que até então havia tentado esconder: o medo de não estar à altura da responsabilidade que assumirá. Lourdes, com sua força serena, o incentivou a buscar equilíbrio, lembrando que o sucesso era fruto de um processo e que ninguém precisava carregar o mundo sozinho. Essa troca fortaleceu ainda mais o vínculo entre eles, criando um espaço seguro para que ambos pudessem se apoiar. No meio dessas tensões, uma novidade trouxe esperança. A jovem voluntária conseguiu uma parceria com uma ONG ambiental que ofereceu recursos e conhecimento para implementar práticas sustentáveis no ponto de apoio. Isso agregava valor ao projeto, conectando uma causa maior e ampliando seu impacto. Porém, essa conquista não veio sem desafios. A ONG tinha regras e exigências específicas, o que demandava adaptações e compromissos. Lourdes e Souza precisaram negociar, aprender e integrar esses novos elementos à rotina já intensa. Essa fase da história destacou a capacidade de adaptação e a importância do aprendizado contínuo para manter a relevância do projeto em um mundo em constante mudança. Além disso, a presença do caminhoneiro veterano, que seguia oferecendo suas aulas, mostrou que o ponto de apoio estava se tornando um verdadeiro polo de aprendizado e troca de experiências. O interesse dos jovens caminhoneiros aumentava e a convivência entre gerações trouxe um equilíbrio precioso. Na esfera pessoal, Souza e Lourdes começaram a sonhar com o futuro de forma mais concreta. Planejaram ampliar o espaço, buscar novas parcerias e fortalecer ainda mais os laços com a comunidade. Mas sabiam que o caminho seria longo e que cada conquista teria seu preço. Em uma noite tranquila, após um dia cheio de reuniões e planejamentos, eles caminharam até a beira do rio próximo ao galpão, onde o som da água correndo servia como trilha sonora para suas conversas. Ali,
Compartilharam seus medos, esperanças e sonhos mais profundos, construindo uma base sólida para os tempos que viriam. O ambiente natural, com o cheiro da terra molhada e o frescor do ar, ajudava a renovar as forças e a clareza mental. Era um momento de pausa e reflexão, que renovava a determinação de ambos. Por fim, uma sétima reviravolta trouxe um choque de realidade. A pandemia da saúde, que começava a se espalhar pela região, trouxe incerteza sobre o futuro. As restrições impostas afetaram as feiras, as reuniões e até mesmo a circulação de caminhoneiros. Foi um baque inesperado que exigiu criatividade e resiliência. O ponto de apoio precisou se adaptar, implementando medidas de segurança e buscando alternativas para manter a comunicação e o apoio à comunidade. Mais do que nunca, Souza e Lourdes entenderam que a solidariedade e a colaboração seriam essenciais para atravessar aquele momento difícil. O capítulo terminou com a imagem do galpão iluminado por uma luz quente, simbolizando o farol em meio à tempestade, um refúgio de esperança e perseverança para todos que buscavam. O amanhecer trazia uma luz dourada que parecia anunciar um novo começo. Depois de meses de luta, desafios e conquistas, o ponto de apoio e esperança estava mais vivo do que nunca. A comunidade que antes parecia dispersa e desanimada agora respirava união, propósito e força. Souza acordou cedo, como sempre, mas naquele dia o sentimento que o acompanhava era diferente, um misto de satisfação e emoção profunda. Caminhou até o galpão, onde Lourdes já organizava os últimos detalhes para a grande celebração que marcaria um marco importante, o reconhecimento oficial do ponto de apoio como centro comunitário, com apoio de órgãos locais e nacionais. O caminhoneiro sentiu um nó na garganta ao ver o espaço que ajudara a construir cheio de vida. As mulheres da oficina bordavam com sorrisos que falavam mais do que palavras, e as crianças da região brincavam no quintal improvisado, embaladas pelas vozes animadas dos voluntários. Tudo ali era fruto de esforço, coragem e uma vontade inquebrantável de transformar sonhos em realidade. Nos meses anteriores, muitos passos foram dados. A campanha contra o empreendimento que ameaçava a estrada teve impacto. As autoridades concordaram em revisar os planos, buscando soluções que minimizassem os impactos sociais e ambientais. A mobilização da comunidade fora crucial, e Souza, Lourdes e os demais viram que a união podia mover montanhas. A parceria com a ONG ambiental trouxe melhorias no uso dos recursos, implementando práticas sustentáveis que garantiam a preservação do entorno, um aspecto valorizado por todos. A pandemia, que no começo parecia um obstáculo quase intransponível, serviu para fortalecer ainda mais os laços. Com criatividade, o ponto de apoio passou a usar rádios comunitários e redes sociais simples para manter contato e apoio aos caminhoneiros e famílias, mostrando que mesmo nas adversidades a esperança prevalecia. Neste dia especial, a chegada de convidados, autoridades e membros da comunidade trouxe um ar de festa e reconhecimento. Havia discursos emocionados, aplausos e histórias contadas com orgulho. Souza e Lourdes foram homenageados por sua dedicação, mas ambos sabiam que o mérito era de todos. Eles mesmos não podiam esquecer as noites longas de trabalho, os sacrifícios pessoais, os medos enfrentados. Em meio à celebração, Souza fez questão de agradecer de maneira especial aquela mulher que, no posto de gasolina, havia entrado em seu caminhão naquela noite, não apenas por aquela carona inesperada, mas por toda a força e parceria que ela trouxe desde então. Lourdes sorriu, sentindo o peso e a beleza daquele momento. O que parecia um encontro casual fora o início de uma jornada que transformou suas vidas e as vidas ao redor. Aquela festa simbolizava o fim de uma etapa e o começo de muitas outras. O projeto, agora consolidado, tinha planos ambiciosos para o futuro: ampliar as atividades, integrar mais comunidades, capacitar ainda mais pessoas. Souza, que sempre fora um homem do volante, sentia que seu papel ia muito além das estradas. Ele era um elo, um facilitador de sonhos e mudanças, e a estrada à sua frente, por mais longa e desafiadora, era uma metáfora para a vida que escolheu viver. No encerramento do evento, Lourdes anunciou que um novo curso de liderança seria aberto no ponto de apoio, incentivando ainda mais o protagonismo das mulheres e jovens da região.
Foi um momento de aplausos e sorrisos que iluminavam cada rosto presente. Quando a última luz do dia se apagou, Souza e Lourdes ficaram no pátio, olhando para o céu estrelado. Sentiam cansaço no corpo, mas uma paz, uma alegria que nenhum esforço poderia apagar. Eles sabiam que não estariam sozinhos na estrada, que a comunidade, fortalecida e unida, caminharia junto, enfrentando o que viesse. E assim, com o coração cheio de gratidão e esperança, encerraram aquele capítulo da vida, prontos para escrever novas histórias de coragem, amor e superação. Fim. Chegou até aqui? Então comenta, amigo, deixa aquele joinha, compartilha com alguém que vai curtir também. E claro, se inscreve para não perder as próximas histórias incríveis que vêm por aí.